Olá a todos vocês que nos acompanham. Chegamos agora ao terceiro vídeo desta nossa série. E hoje, como proposta, pretendo concluir o tema que estamos conversando sobre a encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus. E lembrando que o que encabeçou esta temática foi justamente o prólogo de São João, seu capítulo 1, versos 14, o qual ele diz: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." Agora, creio que seja importante conhecermos de fato o contexto o qual se deu a encarnação do Filho de Deus em nosso meio. E para isso, nós precisamos então visitar, mesmo que seja rapidamente, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versos 26 em diante. Ali naquele momento, São Lucas ele vai detalhar vários pormenores, como se deu o momento da anunciação do Senhor que culminou na encarnação. E ali então nós vemos aquele momento tão belo, o qual Deus novamente ele toma a iniciativa para se aproximar de sua criatura. Sempre a iniciativa é de Deus. E São Lucas então ele narra, a partir do versos 26, que o anjo Gabriel, o enviado por Deus, foi a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José. E quando o anjo entra, ali começa o diálogo, angelical, o qual o anjo reconhece ali já em Maria o que Deus havia preparado para ela. E traz para ela uma saudação diferenciada. O anjo olha para ela e diz: "Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Encontrastes graça diante de Deus." Maria fica perturbada com essa saudação, mas o anjo continua com a mensagem que ele traz de Deus. É justamente um chamado a Maria, um convite amoroso para contribuir com a história da salvação a partir da sua maternidade divina. Mas isso se dá justamente quando o anjo diz para ela que ela vai conceber pela força do Espírito Santo. A sombra do Altíssimo vai envolver Maria de tal modo que o ente que nascer do ventre virginal dela será chamado Filho de Deus. Terá o nome de Jesus. E diante desta informação do anjo, obviamente que Maria fica mais perplexa ainda. Calma lá, como é que vai acontecer tudo isso? Sou somente uma jovem, estou prometida a casamento, mas ainda não me casei e não conheço o homem. É justamente aí que o anjo Gabriel ele diz para Maria: Maria, o que Deus espera de você é somente a sua contribuição, a sua aceitação, o seu sim. Porque quem vai realizar a obra da salvação da humanidade é o próprio Senhor Deus. E não somente isso, o anjo Gabriel ele traz mais uma informação ainda para motivar ainda mais Maria Santíssima. Ele diz: olha, Isabel, tua parenta, aquela que era tida por estéril com idade avançada, também está esperando uma criança. Está lá esperando, aguardando o nascimento da criança. E aí ele diz: porque para Deus nada é impossível. E quando Maria recebe estes esclarecimentos do anjo, ela então aceita ser a mãe do Salvador e diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E diante disso, o anjo se retira. Trata-se de um trecho evangélico, o qual deixou uma marca histórica fantástica para toda a humanidade, mas especialmente para a história cristã. E por isso nós vemos que
houve vários comentários acerca deste trecho bíblico. São Leão Magno, que foi um papa do século V da nossa igreja, ele diz o seguinte: a humildade foi assumida pela majestade, a fraqueza pela força, a mortalidade pela eternidade, para saldar a dívida de nossa condição humana. Observe bem que São Leão Magno, ele diz claramente: agora a nossa humildade tem a majestade de Deus. A nossa fraqueza, que caminhava para o pecado e possivelmente para a morte eterna, agora ganha uma força de Deus para permanecer em seus caminhos de graça. Agora, nós éramos seres mortais e recebemos, a partir da encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a possibilidade de recebermos a eternidade. Possibilidade, porque o ser humano, ele precisa seguir os caminhos do Salvador. E não somente isso, né? Outros mais teceram tantos escritos. Irineu de Leão é outro que eu gosto muito de uma passagem que ele faz relação entre Maria, sendo a nova Eva, e com a Eva do Jardim do Éden, que desobedeceu a Deus. Irineu de Leão diz assim: Eva, pela sua desobediência, se tornou para si e para todo o gênero humano causa de morte. Assim, Maria, tendo por esposo quem lhe fora predestinado, o esposo de Maria é o Espírito Santo. E sendo ela virgem, pela sua obediência, se tornou para si e para todo o gênero humano causa de salvação. A partir da maternidade divina de Maria, ela também contribui para a história da salvação. E também, o Catecismo da Igreja Católica, ele traz também para nós uma definição muito simples, objetiva, porém muito rica sobre o que é a encarnação. Número 461 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: a Igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido uma natureza humana para realizar nela a nossa salvação. Bem simples, bem catequético. O que é a encarnação? É justamente o fato do Filho de Deus, Deus ter assumido a nossa natureza humana para realizar nela a salvação. Deus se torna humano com um objetivo: de nos ajudar ao caminho da salvação. E não somente isso, né? O próprio catecismo depois ele vai dizer: é importante assumirmos a nossa fé na encarnação do Filho de Deus, aquele que vai nos salvar de todos os nossos pecados. Número 463 do Catecismo, ele diz assim: a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Acreditar na encarnação é o que nos distingue de tantas outras denominações religiosas que existem por aí. E não somente isso, né? Ele continua dizendo: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. Aqui o Catecismo também faz uma citação da primeira carta de São João, capítulo 4, versos 2. Esta é a feliz convicção da Igreja desde o começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. Outra citação da Sagrada Escritura, 1 Timóteo 3,16. Por isso, meu irmão e minha irmã, lembremos com carinho que a fé na encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus, trouxe para toda a humanidade uma nova proposta de Deus: recebermos e chegarmos ao caminho
da salvação. Próximo vídeo falaremos um pouquinho sobre a maternidade divina de Maria e os seus privilégios. Até a próxima, se Deus quiser.